começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. A história começa com o protagonista olhando uma paisagem desolada, enquanto o mundo se aproxima do fim. Com o caos ao redor, ele sentia uma calma inquietante. Um grupo de aventureiros chegou, mas ele ficou imóvel. De repente, surgiu uma besta gigante de madeira com uma aura verde. O protagonista não sabia se era pacífica ou uma ameaça. A cena muda para ele em combate com outra pessoa. Ele disparou várias flechas, mas seu oponente contra-atacou com um punhal. Após uma batalha intensa, o protagonista sorriu enquanto estava deitado em uma poça de sangue, sentindo uma estranha sensação de empolgação. Antes dessa chamada queda, o protagonista havia escutado um programa de rádio que discutia os desafios da conversa fiada, oferecendo dicas sobre como qualquer pessoa poderia se tornar a vida da festa. A primeira dica era sempre manter contato visual para demonstrar envolvimento e atenção. Ao lado de uma garota de cabelos roxos, o protagonista se perguntou se ela olhava para ele. Ele se virou, e ela começou a conversar, perguntando do fim de semana. Ele disse que foi bom, e perguntou sobre o dela. Ela contou que ela e o marido tentaram pescar no lago. Depois, a moça foi embora, deixando-o sozinho no elevador. Ele se perguntou o que havia de errado e pôs a mão na testa, lamentando a dificuldade em fazer amigos. Aceitou um emprego fora do estado para recomeçar, mas anos depois ainda tinha dificuldades sociais. Em uma sociedade que valorizava essas habilidades, ele se sentia excluído. Duvidava que um dia se encaixaria ou faria amigos. Pensando em sua infância, percebeu que só praticou esportes individuais, como arco e flecha. O mundo não parecia feito para ele. No escritório, o tempo passava devagar. Eram só 9h02 da manhã, mas as horas se arrastavam. Ao meio-dia, ele estava numa cidade sem família e num escritório onde quase ninguém sabia seu nome. De repente, alguém apareceu chamando por ele. Jake, a pessoa. Adam o convidou para almoçar, dizendo que alguns iam sair. Jake hesitou, mas a descontração de Adam o deixou à vontade. Jake gostava que Adam mantinha conversas, facilitando o social. Jake geralmente recusava convites, mas com Adam não parecia estranho. Ele aceitou e esperaram o elevador. Quando as portas abriram, surgiram Joanna e Caroline. Adam as convidou para almoçar. Usando o cartão da empresa, Jake notou que Caroline, do RH, era um dos poucos pontos positivos da empresa, local de trabalho. Caroline tocou o ombro de Adam brincando, avisando que ele poderia ser demitido por usar demais o cartão da empresa. Ela se virou para Jake, comentando que era raro vê-lo socializando. Jake sorriu, percebendo que Caroline nunca o chamava pelo nome. Ele se perguntou se ela sabia seu nome. Talvez por isso não o chamasse. Como sempre, a atenção dela estava em outro lugar. De repente, o elevador começou a tremer, deixando todos lá dentro se perguntando o que estava acontecendo. Adam tentou acalmá-los, dizendo que provavelmente era apenas um problema elétrico e que não havia necessidade de entrar em pânico. Porém, antes que todos pudessem relaxar, um outro tremor, ainda mais violento, ocorreu. Adam rapidamente gritou para Jake, que então ativou a parada de emergência. Caroline notou que nada parecia estar acontecendo, o que apenas aumentou ainda mais a confusão deles. Naquele momento, as luzes apagaram e uma mulher no fundo perguntou por que perderam a energia. Adam tentou manter a calma, dizendo que tudo ficaria bem. Mas antes de terminar, uma janela azul misteriosa surgiu. Não só as pessoas no elevador viram. Outras do lado de fora, e até um homem no espaço testemunharam. O homem no espaço comentou sobre o universo, chamando-o de 93, dizendo que eram cordeiros para o abate. De repente, Jake estava em um lugar diferente, diante de uma criatura estranha que o cumprimentou educadamente. Aterrorizado, Jake perguntou o que era. Surgiu uma contagem de 5 minutos, e a entidade explicou que apresentaria a nova realidade de Jake. Com o tempo acabando, a entidade começou a apresentação e pediu que Jake ouvisse com atenção. Jake perguntou sobre a nova realidade, e a janela do sistema mostrou suas estatísticas. Segundo a janela, a raça de Jake era humana, mas sem classe, profissão ou status. Suas estatísticas eram muito baixas, algo inédito para ele. A entidade explicou que era a lista do sistema, mostrando estatísticas e detalhes cruciais para sua nova realidade. O sistema iniciou quando o do universo de Jake ultrapassou o limite mínimo para entrar no multiverso. Jake não sabia se achava isso incrível ou absurdo. A entidade apontou e disse que era hora de escolher uma classe. Jake navegou pelas opções
Viu várias armas e se perguntou qual escolher. A entidade disse que ele estava no caminho certo. E Jake percebeu que cada classe tinha bônus e proficiências diferentes. Tudo parecia simples, mas Jake queria a melhor opção. Considerou a classe Caster, mas escolheu a classe Archer, que o atraiu. A janela azul confirmou sua escolha, e a entidade informou que a introdução estava quase no fim. A entidade explicou que Jake seria transportado para a Great Forest Tutorial Zone, onde encontraria monstros e oportunidades para ganhar pontos de tutorial, ou TP. Esses pontos permitiriam habilidades mais poderosas, e a chance de caçar os Senhores das Feras. Jake perguntou a duração do tutorial, e a entidade respondeu que seriam cerca de 64 dias. Depois, os sobreviventes ganhariam recompensas baseadas em seu TP. A entidade não podia revelar mais. Quando Jake começou a ficar azul, percebeu que era o teletransporte. Sentiu adrenalina e entusiasmo com a situação. Uma janela azul apareceu, anunciando o fim da introdução e dando as boas-vindas ao tutorial. A cena, então, mudou para a grande floresta, onde todas as pessoas do elevador estavam reunidas. Todos estavam confusos, tentando entender o que estava realmente acontecendo. Jake olhou para o seu arco e comentou que não era tão ruim assim. A floresta era imensa, e Adam disse a todos para relaxarem e respirarem fundo, a fim de avaliar melhor a situação. Mas, naquele exato momento, o chão começou a tremer novamente, e Adam pediu a todos que mantivessem a calma. Jake pensou consigo mesmo que gostaria de saber se uma fera não era a única coisa que estava sendo caçada. Enquanto isso, outro grupo caminhava por uma trilha, e o líder parou de repente, perguntando se alguém tinha ouvido alguma coisa. Ele se preparou, sentindo que alguém estava por perto, e chamou para que se mostrasse. Logo, um garoto loiro apareceu, se desculpando e pedindo para não ser atacado. Ele explicou que estava tentando encontrar seu grupo. Uma mulher de cabelos verdes notou que o garoto parecia jovem e tranquilizou a líder. Perguntaram quando ele viu seu grupo pela última vez. Ele explicou que foram atacados e se separou na luta. O homem de cabelos pretos achou que foi há horas, enquanto a mulher disse que o grupo podia estar em qualquer lugar. O líder guardou a espada e assegurou ao garoto que tudo ficaria bem. Ele convidou o garoto para se juntar a eles, e a mulher tocou seu ombro, dizendo que ajudariam a achar seu grupo. O garoto ficou muito feliz e grato, admitindo que estava assustado e sozinho. Mas ninguém viu que a faca dele estava suja de sangue, um detalhe sinistro. A cena volta ao grupo do protagonista, onde Johanna pergunta a Adam o que fazer. Nesse momento, outro cara perguntou desesperado se mais alguém viu o alienígena esquisito. Adam os acalmou, dizendo que tudo ficaria bem, que era só um passo de cada vez. Jake pensou que Adam era mesmo um líder natural. Caminharam novamente, e Adam sugeriu onde encontrar abrigo, água e comida pelos pilares que Jake viu de cima. Ele achava que não eram os únicos sobreviventes. Jonah ficou impressionado com ela por usar magia. O protagonista mencionou que esse tempo era essencial para aprenderem suas habilidades e se adaptarem ao sistema desconhecido. Jake comentou que o grupo estava bem equilibrado, na maior parte do tempo. Enquanto o líder segurava um cervo, uma flecha veio de longe e atingiu o animal. Agora, percebemos que o protagonista não era tão ruim com o arco. De fato, ele estava bem. Depois, Caroline começou a curar o líder, e ela e Adam ficaram um pouco envergonhados. Jake disse que Caroline era a única curandeira, mas estava aprendendo. À noite, todos se reuniram na fogueira. Caroline comentou que Jake era bom com o arco, elogiando sua pontaria, e Jake ficou feliz que ela sabia seu nome. Porém, ele não falou nada, e apenas olhou para baixo, até que o líder do grupo tocou o ombro de Jake. Jake afirmou que não estava preparado. Ele achava que não conseguiria conversar como os outros dois. Adam comentou que este era um novo mundo, e as regras antigas não valiam mais. Horas se passaram e era a primeira vigília da noite. A maioria dormia, mas nosso protagonista ainda estava acordado. Jonah disse que seu marido a encontraria para almoçar, e estavam a algumas centenas de metros. Quando tudo ficou louco, ela perguntou se Jake tinha namorada, e ele disse que não. Pensou que nunca deveria ter tido uma, pois não era bom nisso. Na faculdade, tinha 2 amigos, Andy e Madeleine. Andy era seu colega de quarto, e um cara incrível. Jake disse que ele confiaria sua vida a ele. Falou sobre Madeleine, seu amor. Ele a amava. Nenhum era sociável, mas apreciavam a solidão juntos. Foram os 2 anos mais felizes. Ou talvez ele se convencesse disso. Mas estava cego ao que ocorria debaixo de seu nariz. A garota de cabelos roxos disse que talvez ele ficasse melhor sozinho,
Seu estômago se apertou de ansiedade ao pensar que seu marido faria o mesmo. Jake pensou em falar algo. A mulher se levantou, pediu permissão e saiu. Jake pensou que Adam talvez estivesse certo. Talvez ele devesse liderar. Jonah já estava se abrindo, e Caroline até lembrou seu nome. Ele pensou que talvez agora as coisas pudessem ser diferentes, pois as regras antigas não valiam mais. Nesse instante, um grito ecoou da floresta. Jake não hesitou e correu em direção ao som. Ao chegar, viu 3 homens cercando Johanna. Um deles perguntou sobre seu grupo, mas ela insistiu que não sabia. O homem então decidiu agir e quebrou a perna dela. De repente, várias flechas surgiram, e uma delas atravessou o pescoço de um dos homens. Os outros conseguiram se defender, e um deles pediu a outra pessoa que fosse atrás do arqueiro. Esse homem extra começou a correr atrás do atacante, mas logo percebeu que não havia ninguém por perto. Jake então apareceu em segundo plano e esfaqueou o pescoço do homem com uma flecha. No entanto, o homem era extremamente resistente e conseguiu lançar Jake para longe. Ele pegou seu enorme machado e começou a gritar, tentando atingir Jake, que se defendeu habilmente com seu arco. Jake sabia que o arco não duraria por muito mais tempo, então ele começou a olhar para Johanna e percebeu que ela havia desmaiado de dor. Naquele momento, Jake precisava descobrir onde estava o outro homem. Quando ele menos esperava, o homem estava preparando um golpe. Jake ficou pensando no que deveria fazer naquela situação até que uma flecha apareceu. Ele pensou que provavelmente morreria ali. Então fechou os olhos e começou a se concentrar intensamente. Ele sentia a presença dos 2 homens e o tempo parecia desacelerar. Mas sabia que não era magia. Uma janela do sistema surgiu, e Jake viu que a linhagem do caçador primordial despertara nele. Era puro instinto. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele desviou do ataque com facilidade, pegou a flecha e a lançou em um dos homens, perfurando seu peito e derrubando-o. Jake olhou para suas mãos, incrédulo com o que tinha acontecido, mas não hesitou nem por um segundo. Ele correu rapidamente para pegar um punhal e conseguiu derrotar o outro cara. Várias outras flechas vieram em sua direção, mas, graças aos seus instintos refinados, Jake conseguiu bloquear todas elas. Ele desafiou o atacante restante a segui-lo, prometendo dar uma surra em todos. Um desconhecido surgiu dos arbustos, mas logo se assustou ao ver o protagonista. O homem avançou sobre Jake, agarrando seu casaco com um punhal, perguntando quem ele era. Jake pegou uma flecha e a enfiou lentamente no olho do homem. Ele caiu no chão em agonia, e Jake preparou outra flecha, perfurando seu peito. Quando o grupo chegou, ficou horrorizado com a cena. O líder viu 2 pessoas mortas, e Jake delirava, dizendo que as derrotou. Ele recordou uma vez quando voltava da escola e viu uma menina sendo intimidada. 3 garotos a cercaram, e um disse que copiaria sua prova. No dia seguinte, a menina, preocupada, perguntou se seria pega, temendo problemas. O garoto loiro garantiu que ninguém a pegaria, dizendo que era só para eles, e que ela deveria esperar até o professor não estar desesperado. Ela disse que não sabia, e se ofereceu para ajudar a estudar, achando melhor. Mas um dos meninos disse que não havia tempo e a esbofeteou. Então, ele fez o que fazia sentido. Tentou ajudá-la. Esbarrou em um dos rapazes, agarrou-o e gritou para deixá-la em paz. Ambos caíram, e o garoto perguntou o que ele tentava fazer. Ele tentou estrangular o garoto. Naquele momento, percebeu que no mundo real, mocinhos e bandidos nem sempre são claros. No presente, Caroline, a curandeira, perguntou a Jake se ele estava ferido por causa do sangue embaixo dele. Ele disse que estava bem e que o sangue não era dele. Enquanto se perguntava a origem do sangue, uma mensagem azul surgiu na janela do sistema, informando que ele havia assassinado 3 humanos de níveis 4, 2 e 5. Ele ganhou bônus por derrotar um inimigo de nível superior, e viu que ganharam pontos por matar outros sobreviventes. Jake sorriu ao sistema, pensando se era uma nova habilidade. A classe arqueiro chegou ao nível 4. Sua raça era humana. No nível 20, desbloqueou a linhagem do caçador desperto, uma habilidade única que aumentava sua percepção. Jake se perguntava o que era essa habilidade de linhagem. O líder perguntou quem eram aqueles caras e por que atacaram de repente. Jake explicou que ganharam pontos de habilidade e experiência do tutorial na luta. O líder pensou em como salvar a perna da garota, enquanto alguém mencionou que precisavam repensar suas estratégias de sobrevivência e achar um lugar seguro, pois era perigoso. Decidiram esperar o tutorial terminar ou que alguém os achasse. Jake notou Caroline, que perguntou por que Johanna estava sozinha ali. Jake explicou que ela estava ansiosa e precisava de espaço, mas Caroline disse que Johanna não estava bem.
Sua perna estava esmagada pela cicatrização, sem poder fazer muito. Ela perguntou o que fazer, e Jake perguntou se estava sendo culpado. Adam tentou acalmar, dizendo que Jake a salvou, mas ainda se perguntava por que Jake deixou Joanna morrer. Ele mencionou que o Jake poderia, no mínimo, tê-los acordado. Jake pediu desculpas, explicando que foi uma decisão tomada em uma fração de segundo, e que ele apenas seguiu seu instinto. Caroline pediu para ele refletir com mais cuidado na próxima vez, pois eles eram humanos, e não animais que agiam sem pensar. Ela questionou se ele teria morrido naquele lugar, mas Jake respondeu que já havia se desculpado. Então, o curandeiro exclamou, afirmando que Jonah poderia ter perdido a vida ali. O silêncio dominou o local até Jake gritar, perguntando a Joanna se ela conseguia se controlar. Ele explicou que Joanna só sobreviveu por causa dele e que, se tivesse tido tempo de acordar todos, quem sabe o que teria acontecido com ela. Depois, virou-se para Adam e destacou que eram humanos de verdade, não viados, e questionou se eles teriam coragem de tirar a vida de alguém para salvar Joanna. Ele os lembrou que o mundo havia mudado e que precisavam parar de esperar andar de mãos dadas. Eles tinham que se adaptar e aprender a sobreviver. O cara de cabelo azul perguntou o que Jake sugeria que fizessem. Jake respondeu que deveriam fazer o que fosse necessário para subir de nível e superar a situação. Ele disse para seguirem o que o sistema queria que fizessem e não o culparem por não conseguirem acompanhar. Passou algum tempo, e já era dia. Jake notou que alguém já estava desperto. Era o Casper. Jake coçou os olhos e comentou que esperava que todos o tivessem deixado quando ele acordasse. Casper mencionou que alguns deles realmente pensaram nisso, mas depois de uma conversa, todos concordaram que precisavam começar a se esforçar mais. Jake explicou que Casper estava acostumado a lidar com pesquisa e desenvolvimento em seu antigo emprego, e além de Adam, Casper era provavelmente seu amigo mais próximo. Eles se uniram devido às suas vidas românticas infelizes, e era reconfortante ter alguém por perto que entendia isso. Naquele instante, Casper estava olhando para uma mensagem, e Jake, com um sorriso, comentou que Casper ainda era seu amigo, até ele olhar para Jonah. Eles explicaram que não conseguiram encontrar uma maneira de salvar a perna dela, então amputá-la parecia ser a melhor solução. Foi Joanna quem teve a ideia de amputar a perna e colocar um bastão de apoio. O grupo esperava que, ao subir de nível, Caroline aprendesse magia de regeneração. Jake achava incrível e disse que ela poderia ser a mais resistente. O mundo parecia jogar tudo contra eles naquele dia. Jake também comentou que Bertram era o melhor lutador, além dele, mas Jonah usava bem sua magia de longo alcance. Caroline era ainda mais impressionante. Jake disse que o ocorrido com Jonah pareceu despertar algo nela. Tinham poções, mas insuficientes para curar a perna de Jonah. Após um tempo, descansavam, sem saber como agir. Caroline mostrou-se valiosa. Não haviam falado desde a noite anterior, e Jake se perguntou quem deveria começar. Talvez devessem fingir que nada aconteceu. Ele achou que era uma boa ideia. Uma hora depois, Casper perguntou a Jake se tinha certeza. Jake confirmou, dizendo que era só praticar. Casper recebeu as instruções e começou a jogar lama em Jake. Jake sentiu o ataque e tentou se concentrar na respiração, mas foi atingido. Ele se perguntou por que não funcionava. Seu amigo até perguntou se estava bem, pois não atirou com força. Jake pensou que talvez a esfera da percepção só funcionasse diante de ameaças reais. Como Casper não queria machucá-lo, nada foi ativado. Adam reuniu todos e sugeriu encerrar por hoje. Precisavam de um abrigo para a noite. Após algum tempo, acharam uma caverna que parecia segura. Ao menos os protegeria da chuva. Mas ainda precisavam ser cautelosos com outros perigos. Jake pensou que a caverna poderia limitar a visão, então precisavam ficar alertas fora também. Enquanto estivesse de guarda, protegeria os outros de ataques ou ameaças. Adam se aproximou de Jake e perguntou se ele ainda pensava na noite anterior. Jake admitiu que não queria repetir os erros. Adam pediu desculpas por criticá-lo, reconhecendo que Jake não merecia. Após algum tempo, Adam pegou uma tocha e guiou todos até o fundo da caverna, procurando um local adequado para descansar. Jake começou a perceber que Adam era realmente uma pessoa boa, e não tinha certeza se o grupo teria conseguido sobreviver ao primeiro dia sem a liderança de Adam. Ele também entendeu que talvez nem estivesse ali se não fosse por Adam. Jake então se recordou da primeira vez que encontrou Adam. Adam, com um sorriso no rosto, perguntou se seu nome era Jake, enquanto estendia a mão para cumprimentá-lo. Adam convidou Jake para sua equipe, esperando que ele não se importasse. Adam achou que trabalhariam bem juntos e ofereceu-se para levá-lo à saída. Jake concordou, um pouco constrangido. A cena volta ao presente, onde encontram uma parede e dois caminhos. Todos se preparam para lutar quando o chão treme. De repente, Jake diz que precisam sair e eles correm. As pedras começam a cair rapidamente, criando uma situação de pânico.
Eles continuam correndo desesperadamente em direção à saída, até que Caroline quase é atingida por uma pedra enorme que cai do teto. Jake, com um grito de alerta, chama seu nome. Caroline, assustada, observa as pedras caindo rapidamente de cima dela, sem saber o que fazer. Jake, determinado a protegê-la, se preparou segurando firmemente seu arco, e de repente, moveu-se com uma velocidade incrível e agilidade surpreendente, conseguindo pular e salvar Caroline bem a tempo, antes que algo pior acontecesse. Um enorme pedaço de pedra caiu com um estrondo, bloqueando completamente a saída e separando-os dos outros companheiros. Jake, preocupado, rapidamente perguntou a Caroline se ela estava bem. E ela, ainda ofegante, confirmou que sim, que estava bem, apesar do susto. Adam começou a gritar pelo nome de Jake, perguntando se ele e Caroline conseguiam ouvi-lo. Caroline respondeu que eles estavam do outro lado da estrada. Caroline respondeu que estavam do outro lado, mas Jake a aconselhou a ficar quieta por um momento, explicando que a caverna era instável e poderia ser perigosa. Ele também sugeriu que algo poderia estar escondido lá dentro. Caroline tocou a rocha e percebeu que havia muito para mover, o que significava que não poderiam sair. Bertrand sugeriu que tentassem romper a parede com seu martelo, mas Adam avisou contra isso, dizendo que tudo era muito perigoso, o que poderia levar a um colapso. Jonah, muito assustado, insistiu que não podiam deixar Jake e Caroline lá. Adam tentou acalmá-la, sugerindo que havia outros caminhos e que só precisavam continuar. Jake tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e que ele e Caroline iriam mais longe para tentar encontrar uma saída. Ele pensou que, embora pudesse lidar com as feras sozinho, sua principal preocupação era proteger Caroline caso fossem atacados. Caroline, tentando manter um espírito positivo, disse a ele que eles ficariam bem, e no final, mencionou com confiança o nome de Adam, afirmando que ela definitivamente não morreria em uma caverna. Passou-se uma hora, e Adam estava caminhando com os outros, começando a se perguntar se tinha sido uma má ideia deixar Jake e Caroline para trás. Bertrand tentou tranquilizá-lo, dizendo que Jake e Caroline provavelmente estavam mais bem preparados para sobreviver ali por muito mais tempo do que eles quatro. Pente. Ele admitiu que Jake o deixava um pouco desconfortável, mas não podia negar que Jake era o mais forte deles. Com o poder de Caroline, eles certamente ficariam bem. Mas Adam, sem entender, perguntou como Bertrand podia ter tanta certeza. Bertrand explicou que as pessoas mudam em tempos de crise e que Jake se tornou imprevisível. Adam apenas respondeu que Jake era seu amigo e precisava confiar nele. Do outro lado, Jake e Caroline estavam juntos. Caroline viu que Jake estava machucado e apontou. Ele olhou o braço e percebeu que se feriu na queda. Ela pediu para parar e curá-lo, mas Jake hesitou, perguntando se ela estava com raiva. Caroline disse que não deixaria o ferimento infeccionar por causa do desentendimento e pediu silêncio. Quando ela começou a curá-lo, Jake começou a se lembrar de seu treinamento e sentiu uma necessidade de lhe fazer algumas perguntas. Ela olhou para ele e comentou que ele deveria ter sido mais cuidadoso. O grupo sabia que Jake era forte, mas ninguém era invencível. Caroline também mencionou que ainda estava aprendendo magia e que não podia curar tudo a qualquer momento. Jake perguntou a Caroline por que ela havia escolhido a classe de curandeiro, mas ela respondeu com outra pergunta, perguntando por que ele havia escolhido ser arqueiro. Jake refletiu sobre isso por um momento antes de responder. Jake disse que escolheu o que parecia melhor para sobreviver. Caroline repetiu, sobrevivência, e explicou que por isso escolheu ser curandeira, mencionando que sabia pouco sobre o tutorial. Caroline disse que jogou jogos o suficiente para saber que curandeiro seria a classe menos escolhida. Jake perguntou se ela ainda jogava, e ela disse que não. Ela disse que quando crianças, seu irmão estava muito no hospital, e às vezes ela não podia visitá-lo por semanas. Então, jogavam online para se manterem conectados. Jake percebeu que não sabia do irmão dela. Caroline, corando, disse que sempre a faziam ser curandeira por ser menina. No começo, odiava e queria ser lutadora para causar dano. Mas, com o tempo, ela notou que seus colegas sempre tinham dificuldade em achar grupos. Como curandeira, todos queriam que ela se juntasse à equipe. Não importava o jogo. Sempre precisavam dela. Ela achou que esse tutorial era como um jogo qualquer. Enquanto ajustava o braço de Jake, disse que não sabia quem encontraria na floresta, mas sabia que se pudesse curar, seria valiosa e mereceria proteção. Por isso ela escolheu ser curandeira. Jake fechou os olhos, dizendo que foi esperto. Caroline suspirou, perguntando se ele a achava estúpida ou nunca pensou muito nela. Jake percebeu que talvez ela estivesse certa. Ele achava que gostava dela, mas talvez não a tivesse considerado como pessoa. Caroline o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, e acrescentou que ele parecia uma pessoa nova agora. Ao finalizar o nó na bandagem, ela sugeriu que começassem a andar. Após um tempo, chegaram a uma bifurcação, com rotas à esquerda e à direita. Caroline perguntou a Jake o que fazer. Jake ouviu os ruídos inquietantes das paredes. Concentrado, perguntou a Caroline se ela sentia algo, e mencionou que sua esfera de percepção ainda não estava ativada. Mas algo parecia errado. Ele sentiu algo embaixo. Vários olhos azuis,
talvez 1000. Jake sorriu e disse que algo aterrorizante os aguardava. Jake sentiu uma estranha mistura de excitação e inquietação ao olhar o caminho, sentindo algo poderoso na escuridão. Seus instintos gritavam um aviso, mas parte dele se sentia atraída pelo perigo. Ele sugeriu a Caroline investigar, mas ela se surpreendeu e perguntou como ele pensava assim. Jake argumentou que o que estava lá embaixo era forte e que deveriam considerar os pontos de experiência, mas Caroline lembrou que não estavam ali para isso. A prioridade era achar os amigos. Jake insistiu que não sabiam onde estavam os amigos e perguntou se evitar o perigo era a melhor forma de encontrá-los. Caroline, com os braços cruzados, destacou que o outro caminho pelo menos os levava na direção geral de onde eles tinham vindo originalmente. No entanto, Jake contestou, afirmando que apenas o caminho perigoso garantia os pontos de experiência necessários para lutar e se fortalecer, independentemente do que estivesse lá embaixo. Caroline, claramente nervosa, colocou a mão na testa e lembrou a Jake que aquilo não era apenas um jogo, mas sim, a vida real. Ela o incentivou a ver que não estava sendo lógico e admitiu que, embora a luta pudesse ser divertida, não podia arriscar a vida deles por pontos. Enfatizou que o objetivo era sobreviver, não buscar emoções. Jake hesitou, então perguntou o que havia de errado em querer ficar mais forte, especialmente quando tinham a chance de viver uma vida extraordinária, fazendo coisas que ninguém pensaria ser possível um mês atrás. Ele a acusou de só querer sobreviver, sugerindo que ela não abraçava o potencial da nova realidade. Caroline respondeu que alguns preferiam como era antes. Não pediram para ser assassinos, e ela o incentivou a pensar no grupo e parar de ser egoísta. Jake percebeu que sua mentalidade não o levaria a lugar algum. Com um suspiro, ele concordou em seguir o caminho mais seguro. Caroline agradeceu, aliviada, enquanto se preparavam para seguir. Com o tempo, o grupo continuou a busca. Jonah estava preocupado com Jake e Caroline, esperando que estivessem bem. Casper a tranquilizou, dizendo que Jake estava com eles, e que a caverna era a parte mais difícil. Ele mencionou sua percepção, mas admitiu dificuldades para ver longe. Bertrand sugeriu que, se não encontrassem Jake e Caroline logo, deveriam acampar e descansar à noite. Adam recusou, insistindo que precisavam continuar até garantir a segurança dos outros. Bertrand mencionou a perna ferida de Jonah, mas ela insistiu que estava bem. Adam manteve-se firme, levantando a lanterna para ver mais longe. De repente, Caspar ouviu um barulho e perguntou se os outros também ouviram. Os outros também ouviram. Adam pediu silêncio imediato. O grupo se agachou enquanto Adam avançava com a tocha, pronto para o que viesse. Bertrand tentou chamar Caspar, perguntando se ele via algo na escuridão. Caspar disse que ainda estava muito escuro, e os sons da caverna eram perturbadores. Adam suava de nervoso, tentando enxergar na escuridão infinita. Alguém alertou que algo estava se aproximando rapidamente. Caspar pediu que esperassem e então Adam surgiu, chamando Caroline. Quando Caroline e Jake apareceram, Casper se surpreendeu ao vê-los bem. Caroline correu até Adam e Bertram, perguntando se haviam encontrado problemas. Jake, nervoso, abaixou a cabeça concordando que caminharam muito, mas sem problemas. Caroline perguntou a Adam se poderiam achar outra caverna para dormir, mais segura contra desmoronamentos. Nesse momento, Jonah gritou de medo ao ver algo feio. Uma aranha. Ela a golpeou com seu cajado, pedindo desculpas. Casper ajoelhou-se, repreendendo-a por matar aranhas, dizendo que são cruciais para o ecossistema. Ele pegou a aranha, mostrou seu rosto inofensivo e andou um pouco para soltá-la. Para surpresa de todos, Casper viu mais aranhas por perto. Ele especulou que poderia haver um ninho ou algo assim. Um membro sugeriu que se movessem rápido, mas Casper garantiu que a maioria das aranhas não era perigosa. Porém, uma aranha se aproximou e Adam correu chamando Casper. Era tarde demais. A aranha mordeu Casper. Jake preparou seu arco quando mais aranhas desceram, cercando-os. Jonah perguntou o que fazer e Casper, em pânico e chorando, admitiu que não conseguia se mexer. Ele apontou para uma aranha grande de olhos vermelhos, fazendo Jake arregalar os olhos de alarme. Uma aranha amarela com um rosto assustador surgiu. A enorme aranha apareceu e o grupo se preparou para lutar. Casper ficou apavorado, mas uma flecha atingiu a aranha de repente. Adam puxou Casper pelo braço e gritou para fugirem. Jake disparou outra flecha na fera e Adam olhou para trás por um momento. Jake atirou outra flecha, mas a aranha,
Uma aranha mamute de nível 13 desviou facilmente. Enquanto todos corriam, Jake encarou a criatura com um sorriso. Caroline ajudou Jonah, que estava sem uma perna, a escapar. Adam e Bertram também fugiram, com Bertram gritando que precisavam sair rapidamente. Adam chamou Jake, dizendo para correr, mas Jake parecia hesitar em partir. Quando a aranha atacou, Jake desviou e cortou suas pernas, perfurando sua barriga. Caroline gritou que não podiam esperar por Jake, mas Adam se recusou a deixá-lo. Jake foi atingido e lançado contra uma parede, derrubando pedras. Adam correu até Jake. Ele se levantou rápido, dizendo que estava bem, e uma janela do sistema apareceu, anunciando o despertar da linhagem sanguínea do caçador primordial. Jake sentiu um poder instintivo crescer dentro dele e pegou uma flecha quando a aranha abriu a boca para atacar. De repente, uma aura vermelha envolveu Jake enquanto ele segurava o punhal e a flecha. Uma pedra caía em sua direção, e ele percebeu que a caverna estava desmoronando. Ele escolheu não fugir, mas enfrentar a aranha, defendendo-se de seus golpes. Lembrou-se das palavras de Coraline sobre pessoas que preferiam métodos antigos, mas Jake sabia que isso não era para ele. Caroline disse que lutavam para sobreviver, não para jogar. Jake achava que ficar mais forte era o essencial e faria o necessário. Adam estava desesperado enquanto a caverna desmoronava, sabendo que precisavam escapar. Mas Jake não desistia. Lutando contra a aranha gigante, Adam sabia que ele não ouviria. Jake pensou em atacar pela esquerda e se esquivou de um ataque da aranha. Ele fechou os olhos para focar, segurou firme a adaga e se preparou para atacar. Então, uma mão gigante o agarrou por trás. A mão foi atingida por uma espada, e Jake viu que Adam o havia salvado. Mesmo ferido, Adam puxou Jake para um lugar seguro, gritando que não morreriam ali. Ao saírem da caverna, a aranha ficou presa e o grupo escapou. Do lado de fora, Jonah estava frenético, perguntando sobre Adam, até que ele apareceu com Jake. Caroline notou que Adam estava sangrando, e Jake explicou que o cortou acidentalmente ao se defender do que pensava ser a aranha. Caroline ficou furiosa ao perguntar por que Jake ainda lutava contra a criatura após tudo que passaram. Mas Adam interveio, dizendo que estava bem, pois estava vivo. Bertram discordou, afirmando que descuido é uma coisa, mas atacar um membro do grupo é inaceitável. Jake tentou se explicar, mas Bertram insistiu no assunto. Adam disse que o ferimento era só um arranhão e perguntou se Caroline podia curá-lo. Ela concordou, mas havia um problema. Bertram disse que Jake era o maior problema. O grupo não podia funcionar preocupado com Jake perdendo o controle. Jake pensou se era assim que o viam. Lembrou de Caroline dizendo que não pediram para ser assassinos, e percebeu que ela o via como um assassino sem mente. Bertram disse que, como amigo, precisava ressaltar que a situação de Adam só pioraria se Jake continuasse agindo imprudentemente. Jake começou a pensar que talvez estivessem certos. Talvez ele fosse um risco para o grupo, ou eles para ele. Ele lembrou-se de Jonah desmaiando de dor e de como sua preocupação o distraiu em uma luta, permitindo que um oponente o atacasse pelas costas. Ele também lembrou da situação de Caroline, quando foi salvá-la e ficou preso na caverna. E tinha o Adam. Se não o tivesse impedido, teria destruído a aranha e ganhado pontos de experiência. Enquanto Jake pensava nisso, percebeu algo nos arbustos. Preparou seu arco e flecha, perguntando quem estava escondido. A tensão aumentou quando uma figura musculosa e intimidadora surgiu com uma espada. Ele se apresentou como Richard, dizendo que ouviu o barulho da rocha caindo e resolveu investigar. Ele garantiu ao grupo que não queria machucar ninguém, mas sua presença imponente não transmitia segurança. Jake, ainda segurando a flecha apontada para Richard, trocou um olhar com Adam. Então, Adam, tentando acalmar tudo, se apresentou e apresentou seus amigos, destacando que também não queriam conflito. Apesar das palavras pacíficas, Jake não conseguia se livrar da sensação de desconforto causada pela aparição repentina de Richard. Isso era especialmente verdade quando ele notou o tamanho do grupo de Richard, que era muito maior e potencialmente mais perigoso. Richard percebeu a relutância deles, mas sugeriu que unir forças era do interesse de todos. Ele falou detalhadamente sobre como seu grupo, juntamente com outros dois, havia decidido se unir para enfrentar e sobreviver aos desafios futuros. O tom parecia amigável, mas Jake ficou desconfortável, especialmente quando um rapaz loiro do grupo de Richard sorriu de forma não sincera. A tensão aumentou quando Richard olhou para Caroline, que segurava o braço de Adam para se acalmar.
Richard logo percebeu que Caroline era uma curandeira e mostrou interesse nela. Jake lembrou como as habilidades de cura de Caroline foram cruciais para sua sobrevivência. Richard revelou que seu próprio curandeiro havia morrido recentemente, deixando-o sem poções ou meios para se recuperar de ferimentos. Seu sorriso, embora parecesse cordial, trazia uma ameaça subjacente ao sugerir que eles não precisavam de todo o grupo, apenas de Caroline. Adam deu um passo à frente e perguntou o que aconteceria se Caroline se recusasse a ir com eles. O comportamento de Richard mudou de diplomático para ameaçador quando ele riu, deixando claro que pretendia levar Caroline de um jeito ou de outro, mesmo que fosse. O que ele quis dizer era usar violência. Jake, desesperado, percebeu que a situação era terrível. Sua mente acelerou ao pensar nas opções. O grupo estava exausto, e só ele tinha energia para lutar. Ele pensou se poderia surpreender Richard, mas com tantas pessoas no grupo de Richard, as chances eram contra eles. Richard continuou pressionando Caroline, insistindo que não a maltratariam e só precisavam de suas habilidades de cura. Os pensamentos de Jake giravam em espiral, tentando formular um plano. Ele estava ciente de que não tinham força suficiente para enfrentar o grupo de Richard, e escapar parecia uma tarefa impossível. Adam, percebendo o desespero que a situação trazia, colocou a mão gentilmente no ombro de Jake e sugeriu, talvez, que eles deveriam considerar acompanhar o grupo de Richard, na esperança de evitar qualquer derramamento de sangue. No entanto, Jonah expressou seu desconforto, manifestando claramente sua desconfiança em relação às verdadeiras intenções de Richard. Casper tentou racionalizar, sugerindo que o grupo de Richard poderia estar desesperado sem um curandeiro e que era possível dialogar. Finalmente, Adam perguntou a Caroline o que ela queria. Caroline, abalada, admitiu que não queria lutar. Preferia evitar conflitos, mesmo indo com o grupo de Richard. Suas palavras deixaram o grupo numa situação difícil. Proteger o amigo ou arriscar tudo em uma luta que provavelmente perderiam. Jake sentiu a tensão no ar, pois seu colega pensava em se juntar ao grupo de Richard. Caroline, ansiosa, concordou com o plano. E Adam, tentando manter a paz, disse que tudo bem se juntarem ao grupo de Richard. Mas a mente de Jake estava a mil. Ele viu que essa decisão poderia ser desastrosa para Caroline e os outros. Quando Adam ia fechar o acordo, Jake de repente chamou Richard. Ele perguntou a Richard qual era seu nível, e Richard, surpreso, disse que estava no 9, com outros no grupo no 7 e acima. Richard, curioso e irritado, perguntou quem era Jake. Jake, desafiador, sorriu e respondeu sarcasticamente, se apresentando como "Eat shit at level, go if yourself". A tensão aumentou quando Adam, ansioso, perguntou a Jake o que ele fazia. Richard, agora claramente ofendido, disse que achava que estavam perto de um acordo. Mas Jake o interrompeu, dizendo para não se preocupar com os outros, pois eles se uniriam a Richard. Jake, no entanto, não pretendia se juntar, alegando que tinha presas maiores para caçar. Ele então deixou claro que Richard agora era responsável por seus colegas, e que se algo acontecesse com eles, haveria sérias consequências. Richard, semicerrando os olhos, perguntou se Jake falava sério. Jake, sorrindo, perguntou se Richard achava que ele era o predador ali. Apontou a adaga para os arbustos e desafiou Richard, perguntando se seus arqueiros eram mais rápidos do que ele arrancar sua cabeça. Um arqueiro de Richard preparou o arco, e Richard, nervoso, percebeu que Jake não blefava. Jake disse a Richard que o observaria de perto. Richard chamou o loiro do grupo e começaram a cochichar. Jake, enquanto isso, pensava. Achou que Caroline estaria mais segura com o grupo de Richard, já que precisavam de suas habilidades de cura. Se mantivessem Caroline feliz, provavelmente protegeriam Adam e os outros. Jake sabia que sua ameaça talvez não detivesse Richard, mas o faria pensar 2 vezes antes de causar problemas. Ele só podia torcer para que seu plano maluco desse certo. Ao se preparar para sair, Adam, preocupado, pediu que esperasse. Casper segurou o ombro de Jake, perguntando se ele lideraria o grupo. Jake sorriu e confirmou. Disse que tinha seus próprios objetivos e que era melhor o grupo se juntar a Richards, pois teriam mais chances de sobreviver. Ele garantiu a eles que ficaria de olho nas coisas, mesmo à distância. Quando Jake estava quase saindo, Adam colocou a mão no bolso e tirou algumas poções. Ele entregou as poções a Jake, chamando-o de amigo e pedindo-lhe que tivesse cuidado. Jake aceitou as poções com um aceno de cabeça, agradecendo a Adam enquanto se afastava lentamente. O rapaz loiro do grupo de Richard parecia estar refletindo sobre algo, mas Richard o interrompeu, dizendo-lhe para não fazer nada. Richard então se virou para o arqueiro, que deu um sorriso enigmático, indicando que algo mais perigoso estava por vir.
Enquanto os outros do grupo de Richard caminhavam pela floresta, o arqueiro e o outro comentavam que ele deveria ter eliminado Jake quando teve a chance. Um deles estimou que Jake estava provavelmente no nível 5, e o arqueiro concordou, dizendo que poderiam facilmente acabar com ele se quisessem. Mas antes que eles pudessem tomar qualquer ação com base em seus pensamentos, 2 flechas atingiram de repente os olhos de um dos membros do grupo, deixando os outros completamente atônitos e assustados. O arqueiro, agora em estado de alerta máximo, olhou ao redor freneticamente, tentando localizar Jake. No entanto, outra flecha logo encontrou seu alvo, desta vez na garganta de outro colega de equipe. O pânico se instalou rapidamente à medida que os 3 restantes começaram a correr. Sem saber de onde vinham as flechas mortais, eles correram pela floresta, tentando desesperadamente escapar da ameaça invisível que os cercava. Depois de um tempo, eles reduziram a velocidade, achando que estavam seguros. Mas, ao passarem por arbustos, o arqueiro apontou e pediu a um colega para verificar. O cara se aproximou cauteloso, abriu o arbusto, mas não viu nada. Quando relaxou, Jake, que o seguia silenciosamente, surgiu com um sorriso sinistro e cortou a garganta dele. O arqueiro, chocado, rapidamente sacou o arco e disparou uma flecha que acertou Jake, mas Jake, aparentemente calmo, tirou a flecha com facilidade, seus olhos vermelhos brilhando com uma intensidade maligna. Ele sorriu, apreciando o medo dos inimigos. O arqueiro, em desespero, disparou 2 flechas a mais, mas Jake as evitou habilmente, jogando-se no chão, fazendo com que as flechas acertassem inofensivamente uma árvore próxima. Jake então se levantou com calma, como se tudo estivesse sob seu controle. Ele pegou outra flecha e a disparou no arqueiro, que a viu passar voando, achando que Jake havia errado. Mas a flecha atingiu um galho, caindo e quase atingindo o arqueiro, que a desviou com seu arco. O arqueiro percebeu tarde que Jake usou a distração para ficar atrás dele. Antes que pudesse reagir, Jake perfurou suas costas, fazendo-o cair no chão em agonia. Com um sorriso torto, Jake murmurou ter ouvido mais alguém por perto. A última do grupo, uma mulher, surgiu de trás de uma árvore. Tremendo de medo, mal conseguia segurar a arma firme ao pedir a Jake que se afastasse. Mas Jake, tomado pela estranha força primordial, com olhos brilhando em vermelho intenso, avançou em sua direção. Enquanto o grupo seguia sua jornada, Richard começou a conversar com Adam. Realmente apenas colegas de trabalho, porque pareciam bastante amigáveis durante a partida. Adam então esclareceu que, como gerente do escritório, era sua responsabilidade proteger sua equipe, e por isso, ele naturalmente se sentia inclinado a cuidar deles. Ele enfatizou que essa postura era parte de seu papel, e não indicava uma relação mais próxima do que a profissional. Richard deu um tapinha no ombro de Adam, elogiando sua característica respeitável. Garantiu que não era uma ameaça, e admitiu que antes estava tenso. Para aliviar, deu um soco no peito de Adam, prometendo que seus companheiros não sofreriam danos no acampamento. Enfatizou que trabalhariam juntos para sobreviver. Adam, surpreso, perguntou sobre o acampamento, sem saber que iam para uma base. Richard, sorrindo, revelou que eles não eram pessoas comuns. Ele os recebeu em sua base, um acampamento grande e em expansão. Ao chegarem, Caroline comentou que era incrível, enquanto Bertram disse que era aconchegante. Casper, corando quando uma bela garota acenou, afirmou que era perfeito. Adam perguntou a Caroline sua opinião. Caroline respondeu que não era um hotel 5 estrelas, mas que no mundo deles, era muito melhor. Caverna. Richard sorriu e apresentou o acampamento, dizendo que alguém mostraria onde dormiriam. Incentivou a se acomodarem, pois era o novo lar. De repente, sons estranhos ecoaram, atraindo atenção. Casper, nervoso, perguntou se ouviram. Uma garota conhecida correu desesperada. Richard percebeu algo errado e chamou os guardas. O loiro de antes começou a preparar sua mágica e Adam observava, visivelmente nervoso. Um dos guardas gritou para todos se segurarem, indicando que era um de seus próprios aproximadores. A garota, claramente em pânico, gritou por Richard, chamando-o de chefe. Richard, confuso e preocupado, exigiu saber onde Nicholas estava e o que tinha acontecido com a equipe dela. A garota, ainda em choque, revelou que todos estavam mortos, deixando Richard completamente atônito. Ele suspeitou de traição e perguntou se Nicholas os havia traído. A garota logo explicou que Nicholas estava morto. Richard, ansioso, quis saber como isso era possível. A garota disse que foram emboscados pelo arqueiro Jake. Richard ficou furioso e incrédulo, perguntando como uma só pessoa matou todos.
Ele agarrou a garota, pressionando por mais detalhes. A garota, apavorada, disse que Jake queria que ela entregasse uma mensagem. Nicholas lutou bem, e Jake estava sério sobre o aviso a Richard. Richard, ainda furioso, perguntou se havia mais. A garota, trêmula, descreveu Jake como um monstro, alguém que gostava de matar. Ela avisou Richard que Jake era mais perigoso do que pensavam. Um monstro. Enquanto Jake caminhava pela floresta densa, ele pensava no próximo passo. Estava exausto e sabia que precisava encontrar um lugar para descansar. As coisas estavam caóticas desde a noite anterior, e agora ele tinha um momento para checar as notificações do sistema. Ao percorrê-las, viu um registro de seus assassinatos recentes. Um guerreiro nível 3 que lhe deu 365 XP, e outra notificação confirmando que ele matou um arqueiro humano nível 9, no nível 9. Jake ficou surpreso ao perceber que já estava no nível 7 como arqueiro. Essa descoberta trouxe uma sensação de realização. Ele claramente havia aumentado significativamente seu poder desde a última luta. Ele viu que tinha 3 pontos de estatísticas não atribuídos para melhorar suas habilidades. Ele pensou se deveria usá-los em resistência ou vitalidade, pois ambos seriam valiosos em situações como a que ele enfrentava agora, sozinho em uma floresta onde os cavaleiros eram imprevisíveis. É arriscado. Ao lembrar de sua luta contra a taranha gigante, ele percebeu que a percepção poderia ter a melhor sinergia com sua habilidade de linhagem de caçador primordial. Após refletir, decidiu atribuir todos os 3 pontos à percepção, esperando ganhar vantagem em encontros futuros. Ao abrir sua janela de status, Jake notou que sua saúde estava muito baixa. Restava menos de 1/3 de seu HP. Ele se lembrou vividamente da flecha que o atingiu durante a luta feroz com o arqueiro inimigo, e pensou que deveria ser muito mais cauteloso no futuro. Como Caroline, que sempre o curava, não estava mais por perto, ele precisava ser extremamente econômico com suas preciosas poções. Enquanto refletia profundamente sobre sua condição atual, ele notou, com certo espanto, vários lobos emergindo lentamente das sombras ao seu redor. Percebendo que estava em uma situação extremamente precária, ele murmurou para si mesmo que o momento não poderia ter sido mais inoportuno. A cena voltou ao acampamento, onde Caroline montava sua barraca. O rapaz loiro se aproximou e perguntou se ela era Caroline. Ela confirmou, perguntando se ele era um dos lutadores de Richard. O jovem, envergonhado, colocou a mão no rosto e se desculpou, explicando que não queria parecer assustador ou agressivo. Ele se apresentou como William e disse que tinha só 19 anos, bem mais jovem que os outros do grupo. William explicou que precisou fingir para se encaixar, pois ninguém queria um adolescente lá. Admitiu que tentava parecer intimidador para ser levado a sério. Coçando o rosto nervoso, jurou que era só um garoto normal tentando sobreviver. Caroline, com simpatia, o tranquilizou, dizendo que ele era um pobre coitado tentando superar. Porém, quando ela se virou, a cena terminou com William mostrando um sorriso maligno, revelando suas verdadeiras intenções. O roteiro foi reescrito no passado, com precisão gramatical, correções ortográficas e melhorias estruturais para melhorar o fluxo e a legibilidade. Com elementos narrativos envolventes e vocabulário mais simples, a cena mudou, mostrando os corpos sem vida dos lobos espalhados pela floresta. Um coelho estava mastigando tranquilamente um pouco de vegetação quando, de repente, uma mão surgiu do nada. O protagonista acordou abruptamente, assustado, se perguntando quantas horas tinha passado dormindo ali. Ao olhar para cima, percebeu que já era manhã. Ele se levantou e começou a se limpar, pensando que o tempo era essencial e precisava se preparar para mais uma batalha. Começou a falar consigo mesmo, lembrando que agora estava sozinho e que era hora de confiar apenas nas suas próprias habilidades. Ele pegou um coelho e caçou outros animais, como um pássaro, um javali e um tigre peculiar. Com suas caçadas, subiu de nível até 10 em um dia, o que foi ótimo. Enquanto caminhava na floresta, viu uma luz emanando de uma árvore e se perguntou que luz era aquela. Começou a bater na árvore, achando que podia ser uma armadilha, mas não parecia ser. Ele resolveu investigar mais. Subiu na árvore e começou a procurar ao longe até avistar uma caixa misteriosa. Ao pegá-la, notou que era um item com uma descrição. Um cofre mágico raro com joias, criado pelo sistema, contendo um item poderoso. Jake se questionou sobre que tipo de item o sistema havia criado e decidiu abri-la para descobrir. Para sua surpresa, era apenas um par de braçadeiras de couro de um ladino iniciante. A descrição do item indicava que eram braceletes para iniciantes, com encantamento de alto reparo, aumentando agilidade em 5, força em 3 e eficácia em habilidades furtivas. Ele se surpreendeu, dizendo que não era comum
e que esses atributos eram valiosos. Por isso, decidiu usá-los. No entanto, percebeu outra coisa. Havia um item pequeno e desconhecido, que era o token de atualização de equipamento do tutorial. Este token de atualização tinha a capacidade de transformar qualquer item básico inicial do tutorial em um item de raridade comum. Ele pensou que seria incrível para melhorar o nível do arco, mas comentou que já parecia ser muito útil. Ele se perguntou o que aconteceria se ele melhorasse sua capa, pensando que, se pudesse consertá-la, seria maravilhoso. Então, ele decidiu usar o item em sua capa, que rapidamente começou a se regenerar por conta própria. Uma outra janela azul do sistema surgiu na frente dele, informando que a capa de arqueiro comum tinha sido atualizada. Agora, ela se tornava resistente a ataques de corte, além de possuir um encantamento de autoconserto. Ele achou isso maravilhoso, pois, apesar de ser anti-corte, não era tão impressionante quanto o bracelete, mas o recurso de reparo já era algo ótimo para ele. Após descer da árvore, começou a pensar que deveria comprar mais caixas como essa, pois elas seriam muito úteis para ele. Ele tinha a crença de que, possivelmente, existiam algumas raridades bem escondidas em lugares de difícil acesso, que ninguém conseguiria encontrar facilmente. Ele recordou que a aranha da caverna foi o monstro mais forte que encontrou até então no nível 13, e que era realmente como um jogo, então ela deveria estar protegendo algo. Ele começou a atravessar os arbustos, pensando que não poderia retornar à caverna após a queda da rocha, pois ela havia desmoronado por completo. No entanto, ele estava olhando um penhasco, e pensou que talvez houvesse outra caverna por ali. Após algumas horas, encontrou uma caverna que parecia um pouco diferente da primeira. Não sentiu nenhum perigo, como se houvesse feras ou algo assim, mas de alguma forma, sentiu que havia algo muito bom lá dentro. Tanto que ele sorriu. Com uma lanterna, começou a explorar a caverna iluminada por algo azul. Surpreendentemente, havia cogumelos no chão que brilhavam em azul. Jake começou a se perguntar que tipo de cogumelo era aquele. Ele continuou até chegar a uma porta de